A maioria não tem isso aqui, ó, recorrência. O que é recorrência? É aquele faturamento que vai entrar todo mês. Exemplo, uma escola, por exemplo, vai entrar todo mês 20 mil, por exemplo. Uma contabilidade, um dentista, por exemplo, que trabalha com um aparelho que o cliente vai lá fazer manutenção. As empresas que não trabalham com recorrência, elas trabalham jogando na loteria todos os dias. Então, se você tem isso, você vai conseguir enxergar lá na planilha. Então, se você tem aqui, agora agosto já está acabando, né? Mas se você tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês têm 30 mil para pagar em setembro de custo fixo, mais 30 em outubro, mais 30 em novembro, mais 30 em dezembro, isso aqui é fixo. Se você não vender nem R$1, ele está ali, prontinho para você pagar. Aí o que acontece? Baixas vendas, baixo faturamento. A primeira coisa que vai gritar ali na empresa de vocês é o custo fixo. Então, ela é uma coisa tão simples, mas no dia a dia e sem ferramenta apropriada para isso, você não consegue enxergar qual é esse teu custo fixo. E daí, se você tem 30, 60, 90, 120 mil até o final do ano para pagar de custo fixo, você não pode faturar 120 mil até lá para pagar todas as contas. Por quê? Porque além do custo fixo, você tem imposto, você tem fornecedor, você tem que fazer o estoque. Se você tem comissão, vendedor, você tem comissão. Então, aqui a gente tem uma realidade da maioria das pequenas empresas, tá? E isso aqui é uma das coisas que está me preocupando bastante. E uma das coisas que me preocupa bastante é que o pequeno empresário, ele sobe, a maioria, tá? Sobe o padrão de vida antes da hora. Só que muitos ficam até bravos comigo, né? Não, Jaque, porque eu vou tirar dinheiro da onde? Aí quando começa a olhar lá na planilha de fluxo de caixa, é muito supérfluo. Compra muita coisa que não precisava. Trocou de casa antes da hora, trocou de carro antes da hora, pegou um carro melhor, vai consumir mais combustível, tem o IPVA mais caro, comprou uma casa maior, tem mais manutenção, tem jardineiro, tem condomínio. Tudo isso vai saindo de onde? Vai saindo aqui do teu custo fixo. Então, por mais que você não tira Prolabore bonitinho lá todo mês, você todo dia você fica tirando dinheiro do caixa que vai engordando aqui esse custo fixo. Então, quando o pequeno empresário ele aumenta o padrão de vida dele antes da hora, começa a dar esses caos aqui no fluxo de caixa. Por quê? Porque a empresa ela não consegue, ela não pode em nenhum dia, nenhuma semana, ela não pode cair as vendas. Porque se cair as vendas, o pequeno empresário, desculpa a palavra, mas ele está ferrado. Então, essa aula que eu estou dando para vocês é de conscientização para vocês reverem
o padrão de vida de vocês, porque não adianta ficar bancando com juro, com empréstimo. Então, às vezes, daí falta dinheiro no caixa, meu Deus, eu tenho boleto para pagar, onde que eu vou? Banco, agiota. Trocar, pegar o próprio cartão e passar na maquininha. Fazer boleto fantasma e antecipar no banco. Isso é um caminho sem volta para quê? Para a falência? É um caminho sem volta para o fracasso? Ah, Jaque, mas em dezembro as vendas melhoram? Sim, em dezembro as vendas vão melhorar. Mas as vendas melhoram, mas o custo variável também aumenta. Então, na maioria dos casos, por mais que as vendas dobrem até de tamanho, ela não consegue mais tapar aquele furo, tapar aquele buraco que está acontecendo ali na empresa. Então, essa aula é justamente para isso, para vocês enxergarem a realidade da empresa de vocês. E não com aquele olhar de tipo, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, eu agora, o que, né, eu não tenho mais o que fazer. Não, quando a gente enxerga o nosso erro, o que a gente faz? Começa a consertar. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. E a maioria não quer olhar para o próprio erro porque tem medo de realmente enxergar que estava fazendo coisa errada. Então, esse é uma aula justamente para isso, para conscientizar vocês daquela colheita que foi feita antes de dar frutos, né? Aquela colheita que está sendo feita antes da empresa crescer. Eu sempre falo nas minhas aulas, quando você abre um pequeno negócio, ele é um bebê. Ele é um bebê. Então, um pequeno negócio, ele precisa ir criando uma base forte. Jaque, mas eu vou tirar dinheiro de onde se eu só tenho a minha empresa? Você precisa manter o seu padrão de vida, não aumentar quando o faturamento aumenta. É aí que está a maior armadilha da pequena empresa.